O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Povo de Deus, presente aqui no nosso santuário de São José de Ribamar. Caríssimos ouvintes das rádios que conosco participam desta Santa Missa. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir traz uma pergunta fundamental. Bom mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Alguém se aproxima de Jesus e pergunta: qual é o caminho para a vida eterna? Quais são os critérios? O que devo fazer? O destino último do homem, sua origem, seu fim, sua finalidade, é sempre uma preocupação, sempre foi ao longo da história. Essa pergunta advém daí. Para quem tem fé, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus indica 3 coisas importantes. A primeira: vive os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Honra teu pai e tua mãe. O caminho dos mandamentos. Indicando isso, aquele jovem que fez essa pergunta a Jesus: o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Respondeu: eu gosto da palavra de Deus, eu a acolho e os mandamentos tenho procurado observar desde a minha juventude. Então Jesus apresenta o segundo critério importante: desapega-te dos bens deste mundo. Usa dos bens deste mundo para fazer a caridade. Vai, partilha tudo que tu tens, dá aos pobres. O segundo critério, além de acolher os mandamentos, é a capacidade da partilha, da entrega de si mesmo para o bem comum. Viver os mandamentos, gostar da palavra de Deus, se entusiasmar, gostar de ler, gostar de ouvir, esforçar-se para viver, requer um segundo passo importante: a caridade, o serviço. Jesus diz àquele jovem que era muito rico: vai, pega teus bens, faz caridade, partilha, dá aos pobres, tu terás um tesouro no céu. A caridade, a partilha dos bens, vem sempre acompanhada da fé, da confiança na providência divina. Se eu partilho o que tenho, muito ou pouco, eu confio que Deus não me abandonará. Quem é egoísta, individualista, quem tem medo e não tem fé, não partilha nada, não dá nada, com medo de que lhe venha a faltar. Não acredita na providência de Deus, não se entrega. Partilhar os bens, fazer caridade, só vale acompanhada da fé, da confiança na providência divina. Em Deus que tudo dá, que de todos cuida. Ele não deixa faltar alimento nem aos passarinhos. E veste de toda a beleza possível as ervas do campo. Deus é providente. É por isso que Jesus diz àquele jovem que se apresenta com fé, que diz que ama os mandamentos, que já os observa. Jesus diz: faz caridade com teus bens, partilha, dá aos pobres. É o segundo passo. Acolher a palavra é um passo importante. Gostar da palavra, fazer um esforço para os mandamentos é importantíssimo. Segundo passo: desapego, relativizar o que é terreno. O que é terreno é importante. É importante estudar, ter um diploma.
É importante trabalhar, ter um salário. É importante ter uma casa, ter filhos, ter bens. Tudo é importante. Mas o que Jesus está ensinando aí? Que o importante dos bens terrenos, que a importância deles não seja nunca colocado acima do projeto de Deus. Relativiza, partilha, entrega, crê, faz caridade. Segundo passo importante. O terceiro. Diante deste passo, aquele jovem desistiu. Mas o terceiro passo importante seria: vem e segue-me. Então, ter fé, acolher a palavra dos mandamentos. Segundo, partilhar. Vai, pega teus bens, partilha com os pobres. Terceiro, vem e segue-me. Só quem faz estas três coisas pode entrar no reino de Jesus, pode entrar na vida eterna. Aquele jovem que perguntou: o que devo fazer para entrar na vida? Ao ouvir os critérios de Jesus, os mandamentos, a partilha dos bens com os pobres e o seguimento de Jesus, ele desistiu, não o seguiu. E aí Jesus faz um comentário assim: olha, dificilmente um rico, dificilmente alguém que coloca a sua confiança nos bens materiais, que a ele se apega, que os coloca acima de tudo, acima de Deus e de sua palavra, dificilmente essa pessoa vai entrar no reino de Deus, vai entrar na vida eterna. E aí os discípulos, que também não estavam bem convertidos, estavam seguindo Jesus, mas com quedas, caindo, levantando, disseram assim: então, quem pode entrar na vida eterna? Porque eles sabiam que eles também estavam apegados aos bens materiais. Estavam seguindo Jesus, mas estavam cheios de falhas. Não estavam bem convertidos, bem convictos. Então eles perguntam: quem entrará na vida? Jesus então diz algo importantíssimo. Para os homens, isto é impossível. Entrar na vida eterna é impossível aos homens. Mas para Deus tudo é possível. O que Jesus quer dizer quando diz assim? Aos homens é impossível entrar na vida eterna. Nós podíamos pensar, então ninguém se salva. Mas não é assim. Quando Jesus diz, olha, aos homens isto é impossível, só a Deus é possível, a Deus tudo é possível. Jesus quer dizer que a salvação que nós recebemos não é mérito nosso. Nós devemos fazer nossa parte, acolher os mandamentos, partilhar com os pobres, ter fé, seguir Jesus. Mas nós somos cheios de fracassos. A salvação, enfim, será dom de Deus. Aos homens isto é impossível, pelo mérito, pelo esforço. Se Deus colocar tudo mesmo na balança, o que vai sobrar de nós? Aí Jesus diz, olha, quem salve a misericórdia de Deus. Nós devemos acolher os mandamentos, nós devemos partilhar tudo que temos com os pobres, nós devemos fazer o seguimento, mas no fim de tudo a salvação será dom de Deus. A salvação é dom gratuito de Deus. É Deus quem é misericórdia, é Deus quem é perdão, é Deus quem é bondade, é Deus quem é amor. Agora é Deus que é o nosso esforço, nossa mão estendida, nosso joelho no chão, nossa boa vontade, nossa adesão, nosso amor. Deus quer que nós façamos um gesto, e aí Deus nos salva. Outro dado importante desse evangelho. Pedro fala em nome dos 12 e diz assim a Jesus, olha, e nós? Nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ter em troca? Pedro faz uma pergunta que nós faríamos a Jesus. E nós, que apesar de fracassos, de quedas, e nós que perguntamos, porque ele tinha acabado de perguntar, quem se salvará? Quem não é apegado aos bens, ele quis dizer. Então, quem se salvará? Por fim, ele acrescenta, e nós que deixamos filho, mulher, pai, mãe, campo, barco, tudo para te seguir. Vamos ter o quê? Aí Jesus diz assim, olha, quem teve a coragem de deixar tudo, não ficará desprovido. Receberá 100 vezes mais aqui, nesta terra. E acrescenta, com perseguições. E por fim, a vida eterna.
Quem já experimentou partilhar, fazer caridade, sabe, Deus não deixa faltar. Quem experimentou partilhar o pouco que tem, sabe, o pão não lhe falta. Quem partilha, quem dá aos pobres, quem olha os necessitados, quem se dirige aos outros para ajudar, sabe, Deus não o abandona. É por isso que Jesus diz, olha, receberá 100 vezes mais, e é verdade. E por fim de Jesus, a vida eterna. É importante nós sabermos que a caridade será recompensada por Deus. Isso é retomado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, no julgamento final. Jesus diz assim, quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens, vai colocar a humanidade, os homens, à sua direita e à sua esquerda, e dirá aos da direita, vinde benditos de meu Pai. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber. Era peregrino e forasteiro e me acolheste, nu e me vestiste. Estava doente e preso e me foste visitar. E aí os bons vão dizer, Senhor, quando foi que nós te fizemos isto? Nós nunca te vimos, quando foi que fizemos? Foi quando fizestes ao menor dos meus irmãos, aos pobres e aos necessitados, foi a mim que o fizestes. A caridade será recompensada. E nós que deixamos tudo, e nós que partilhamos tudo, o que vamos receber? Aí Jesus diz, vinde benditos para o reino eterno, que Deus vos preparou desde a fundação do mundo. E dirá aos maus, aqueles que foram apegados aos bens e que não partilharam, que não olharam para os necessitados, dirá aos maus, ide malditos para o fogo eterno. Por quê? Porque tive fome e não me deste de comer. Sede não me deste de beber. Era peregrino e forasteiro e não me acolheste. Doente e preso não me foste visitar. E os maus vão perguntar, mas Senhor, nós nunca te vimos. Quando foi que nós não te ajudamos? Foi quando não ajudaste ao menor dos teus irmãos, aos pobres e necessitados, foi a mim que não ajudaste. A caridade será recompensada. Será gratificada com a bênção, com a vida eterna. Agora atenção, Jesus diz assim, já nesta vida vai receber 100 vezes mais. E quem partilha, quem abençoa, quem dá pão aos pobres, quem tem o coração aberto, quem ajuda a obra de Deus sabe, Deus não deixa faltar. Sabe que é verdade. E Jesus acrescenta, olha, será recompensado já aqui e depois na vida eterna. E acrescenta, com perseguições. Receberá 100 vezes mais nesta vida com perseguições. O que significam as perseguições? Experimentem seguir a Deus. Olha, viver os mandamentos, partilhar com os pobres e seguir Jesus. Experimentem. Virão perseguições, virão calúnias, virão cruzes. E Jesus diz assim, quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. Tomar a cruz. Virão perseguições, virão dores, virão dificuldades, virão labutas, com perseguições. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Quem perseverar até o fim, será salvo. Então os mandamentos, repito, a partilha dos bens com os pobres, o seguimento de Jesus, tudo será recompensado já nesta vida, com perseguições. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. Quem perseverar até o fim será salvo. Por que estou repetindo esta frase? Quem perseverar até o fim? Porque muitas vezes nós começamos uma boa obra. Muitas vezes a gente casa dizendo, é para toda a vida, até que a morte nos separa. Olha para ele, ele olha para ela e dizem, na alegria, na tristeza, na doença e na saúde, até que a morte. E aí na primeira dificuldade, na primeira traição, no primeiro problema, tudo vai água abaixo. Tudo desanda. Quem perseverar até o fim.
Outras vezes fazemos o propósito de perdoar, de acolher, de ajudar, de partilhar o que temos e somos. E aí quando chega um necessitado, quando chega um pecador, quando chega uma contrariedade, a gente fecha o coração. Quem perseverar até o fim será salvo. É necessário começar uma boa obra de entrega, de partilha, de doação, mandamentos, partilha dos bens, seguimento. É necessário começar. É necessário, sobretudo, perseverar. Com perseguições, as cruzes virão. Virão no casamento, virão na vida profissional, virão na vida espiritual, virão nos relacionamentos humanos, virá dentro da igreja, virá no coração do mundo. As cruzes virão, a cruz virá. É necessário perseverar até o fim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.